Ciência, filosofia, religião. Na Tribuna Espírita, com Gilvanise Balbino. Participação, Marcelo José. Amigos queridos, está começando agora o programa Na Tribuna Espírita com Gilvanise Balbino. Quero lembrar você que esse programa ele tem por objetivo transmitir o tríplice aspecto da doutrina espírita, ciência, filosofia, religião, do nosso querido e amado codificador Allan Kardec. Tudo isso dentro da nossa doutrina amada, ciência, filosofia e religião. Eu quero agradecer a direção da Rede Boa Nova, a nossa produção, aos técnicos que nos dão um importante suporte e, sobretudo, você, meu amigo, que sempre esteve e está conosco, iniciando mais um ciclo de programas na Tribuna Espírita. Antes de tudo, eu quero desejar um excelente início de ano a todos nós e também comemorar hoje, iniciando hoje, o nosso 100º programa, com muita satisfação, com muita alegria. São 100, mais de 100 encontros, contando com reprises e tudo mais, dá muito mais de 100, mas inéditos são 100 programas com você. Você fazendo parte, a nossa equipe técnica, a nossa produção, a direção da Rede Boa Nova, todos nós juntos, construindo então e trilhando esse caminho com tanto amor e com tanta dedicação. Antes de nós começarmos o nosso programa de hoje, eu queria fazer um convite a você, meu amigo, porque eu sei que você também está quietinho, ainda não se manifestou, mas daqui a pouquinho você vai estar conosco, se falando de onde você está e interagindo, porque você é importantíssimo para nós aqui. Eu gostaria de convidar vocês para me seguirem no meu canal, no YouTube, no Instagram, no Facebook, no X, no Blue Sky. É só colocar Gilvanise Balbino e lá você se inscreve no canal, curte os vídeos, nos ajude a entregar cada vez mais, inclusive a tribuna, esse trabalho magnífico, nós compartilhamos em conjunto para que todos possam ter acesso e levar mais e mais e mais além tudo isso que nós fazemos em prol da nossa doutrina espírita e também do núcleo espírita Lar de Henrique. E como eu prometi, hoje eu vou falar sobre os evangelhos apócrifos, como eu deixei aquela mensagem no nosso programa no último ano, falando que eu voltaria aqui, e é justamente abrindo esse ciclo todo, falando dos evangelhos apócrifos. O que são os evangelhos apócrifos? Por que eles não foram oficializados? Por que, Gilvanise? Porque a gente tem os evangelhos canônicos que nós conhecemos e você vem com um tal de apócrifos. Não sei se é para comer, não sei o que fazer com eles, mas eu sei que são importantes. Quais são as consequências desta não oficialização? Olha a consequência de nós não termos o acesso a essas páginas, mas nós vamos falar bastante aqui, e se não couber só hoje, nós vamos falar num outro programa, ampliando mais e dando mais profundidade. Eu quero lembrar você que o nosso programa ele é interativo, no final eu vou responder suas questões, quero trazer suas colocações, interaja conosco, e essas colocações serão apresentadas pelo nosso querido e amado Marcelo José. Marcelo, é com você. Olá, Gilvanise, amigos ligados no programa Na Tribuna Espírita com Gilvanise Balbino. Exatamente, reforço que o programa é interativo e você também pode participar através do chat do canal da Rede Boa Nova no YouTube, Portal Mundo Maior, pelo Facebook da TV Mundo Maior e também pelo WhatsApp da TV Mundo Maior. Anote aí o número, DDD 11 São Paulo, 99643-3827, 99643-3827. Você escolhe por onde vai participar. É importante dizer também de onde que você escreve para que a gente possa saber onde que nós estamos chegando. E não se esqueça, hein,
de curtir os nossos vídeos no YouTube, apertar aquela tecla gostei, dar o like, porque isso é muito importante para o nosso trabalho. Um convite também especial, como a Gilvanise também disse, amanhã, sempre aos domingos, 11 horas da manhã, no canal Gilvanise Balbino, lá no YouTube, o programa Esperança Viva, o Evangelho no seu lar. Você também está convidado. Também assista aos outros programas no canal Gilvanise Balbino, lá no YouTube. Na playlist Na Tribuna Espírita, você encontra todo o nosso conteúdo. E lembre-se, o final do programa, quem faz é você. É com você, Gilvanise. Marcelo, muito, muito obrigada. E também, claro, né, nós temos que lembrar dessas pessoas tão queridas que estão conosco. Vamos aquecer. E para que a gente possa aquecer, falar de evangelhos apócrifos, nós trouxemos uma passagem para abrir e refletirmos do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, o nosso codificador, logo na introdução, no item 1, quando nós iniciamos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. E lá, Allan Kardec diz assim: podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos Evangelhos. Atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamentar os seus dogmas e o ensino moral. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias. A última, porém, conservou-se incontestavelmente inatacável, né? Ou seja, vou repetir porque isso é muito importante. Se nós olharmos hoje os evangelhos, aquilo que nós ficamos submetidos, meus amigos, eu não estou aqui para fazer juízo de valor de nenhuma religião, estou falando de estruturas políticas religiosas, ok? Nada disso, e muito mais pela história. Então, se nós olharmos, né, o Império, né, católico, ele simplesmente coloca, né, divide toda a obra do Cristo nessas 5 vértices. Então, quando nós olhamos os atos comuns, né, da vida do Cristo, né, o homem comum, aquele homem que ia na casa de Pedro, que caminhava sobre o mar, né, que fazia coisas, dividia-se pães, os milagres de Jesus, a cura dos leprosos, por exemplo, as predições, o reino dos céus, relacionado ao meu Pai, nós não vivemos só nessa vida, ao reino dos céus, que na verdade ele falava da vida após a morte, que foi tirada dos evangelhos. As palavras, né, de Jesus que fundamentaram, que foram interpretadas pela igreja para fundamentar a igreja na estrutura que nós vemos até os dias de hoje e, sobretudo, os dogmas da igreja, né? Elas foram elas tiveram uma reinterpretação, né? Uma interpretação, né, do Cristo de forma equivocada para trazer os benefícios dogmáticos das estruturas religiosas que nós vemos hoje, não só da Igreja Católica, tá ok? De todas as igrejas. E aí vem o último, que é o ensino moral. Esse foi, né, inalterável. E, inclusive, todo o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, ele evoca muito esta questão da moral. Então, é isso que nós temos que entender e estudar. Então, vamos falar um pouquinho de conceito, porque se nós não entendermos o que nós estamos falando, não adianta eu ficar aqui falando de evangelho apócrifo, né? E eu posso falar disso com um pouco de propriedade, porque quando eu escrevi o livro, fui a pessoa que psicografou o livro do nosso querido mentor Ferdinando, nosso benfeitor, apoiado pelo nosso querido Bernard em espírito, que chama Verdades que o Tempo Não Apaga. Ali tem os textos originais, né? Mais de 15 textos que são textos apócrifos. Mas o que é isso? Os apócrifos do Novo Testamento, tá? Nós não vamos olhar para o Velho Testamento, porque também foram segregados.
Até porque nós tínhamos também uma influência judaica muito intensa na época de Jesus e eles foram também ajustados, que não é o foco do nosso estudo, portanto nós vamos falar dos apócrifos do Novo Testamento. O que são esses apócrifos? São aqueles textos também conhecidos, né, pelos evangelhos apócrifos, que são uma coletânea de textos dos quais são anônimos, de pessoas que conheceram Jesus, que receberam entre aspas, milagre de Jesus, que viram, que ouviram, né, que foram passando de pessoas a pessoas, que eles que se converteram ao cristianismo primitivo, genuíno, né, que não alteravam. Então, eles pegavam esses textos, eles simplesmente guardavam e iam levando de pessoa a pessoa. O livro Verdades que o Tempo Não Apaga é bastante interessante porque conta toda essa trajetória. E os apócrifos, ele é datado do 1º século do cristianismo, né? Desde a época quando Jesus fez a sua passagem pelo mecanismo da cruz, ele desencarna. E aí nós vamos começar a ver esses textos. Não existia internet, não existia formas de escrita, a não ser que fossem passados mão a mão, palavra a palavra, um ao outro, daquela parte de Jesus. E aí o que aconteceu? A igreja, a partir do momento em que o cristianismo passa a ser a religião oficial do Império Romano, aonde Constantinos, também um livro psicografado por mim e pelo nosso mentor maravilhoso Ferdinando, que conta toda essa história, né, do nosso querido Constantinos, a gente vai olhar que esses textos, né, quando a igreja, né, o papado, junto, né, começa a misturar religião e política, né, fazendo aquele entrelaçamento, ele estabelece os concílios. Estes concílios, eles eram uma reunião da alta cúpula da igreja, o alto clero, né, da igreja, e ali eles foram estabelecendo, né, lembra que eles são divididos em 5 itens. Os fundamentos, né, eles pegam dali desses textos, eles olham os evangelistas, tudo que existia, e eles fazem assim, o 1º concílio de Nicéia. E nesse concílio, ali é que se estabelece o que é reconhecido por essa igreja. Aquilo que não servia, que ia contra os princípios e as necessidades daquelas igrejas, não da igreja, nada de Jesus, mas de pessoas, de seres humanos, né, que tinham suas necessidades, suas credos, suas crenças, e ali eles estabelecem, então, os evangelhos, aquilo que eles falam, estes textos eu reconheço, vira, então, o evangelho canônico, é o Novo Testamento, é ele, né, que ainda sofrendo bastante alterações, é aquilo que nós olhamos hoje, né, que nós folheamos na Bíblia, por exemplo, os evangelistas, o Ato dos Apóstolos, né? Então, aqueles textos é aquilo que nós vemos até os dias de hoje. E ali me veio uma pergunta, assim, Giovanni, onde que está então o livro, né, além do Verdades que o Tempo Não Apaga, Lanternas do Tempo. Lanternas do Tempo conta exatamente essa história do estabelecimento no Império Romano da Igreja Católica. Vale muito a pena ser lido também. E aí existe então um consenso, né, na Europa, olhando lá atrás, há muitos anos, que aquilo seria então uma carta, uma bula, né, para que eles pudessem ter o domínio de terras, o domínio cultural, o domínio religioso, e esse clero ele vai estabelecendo. O tempo vai passando e isso vai ficando mais intenso quando a Idade Média entra e efetivamente começam a Santa Inquisição. E ali começam as grandes perseguições. Quem teria qualquer fragmento destes apócrifos, que foram muitos queimados,
foram em praça pública, não só pessoas foram queimadas, né, na época da Santa Inquisição, animais que também eram julgados que teria alguma conexão dentro dos códigos, né, diabólicos da Igreja Católica, também sofriam seus martírios, os animais, os seres humanos, mas também a cultura, os livros. Então era muito comum se queimar aquilo que era contra a Igreja, para que aquilo não se fundisse. Então muitos livreiros guardavam esses textos em vasos, né, de barro, porque o vaso de barro era a maior conservação das carnes, do vinho, né, dos seus grãos. Eles colocavam dentro desses jarros, e esses jarros eles eram ou enterrados, guardados em cavernas, para que eles não sumissem e não passassem por esse crivo, porque quem tinha algo parecido com isso era classificado como herege, e eles iam ser submetidos a todas as torturas, né? A todas as questões que, infelizmente, o nosso planeta Terra ultrapassou, que chamou-se Idade Média, por meio também das grandes perseguições que era causado pelos tribunais da Santa Inquisição. E o apócrifo, né, esse termozinho apócrifo, ele é uma palavra que vem do grego antigo, né, o grego apócrifos, que significa coisa escondida. A palavra apócrifo significa em grego coisa que foi escondida, que foi retirada. E tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. Esse termo, ele normalmente ele é utilizado, né, para designar livros que já foram considerados pela Igreja como úteis, mas não deveriam ser inspiradores. Então, o que aconteceu? Recolhidos, levados para o conhecimento de um pequeno grupo, e lembrando também que, nesse período que nós estamos falando, a maior parte da população não sabia ler e não sabia escrever. Então, quem sabia ler, quem sabia escrever, era uma pequena parcela, e essa parcela da população estava agrupado no grande clero, ok? Dentro das igrejas. Assim sendo, referir-se aos termos, né, a escritos gnósticos como apócrifos, pode ser algo, entre aspas, enganador, né? Aquela mística enganadora, fazer os gnósticos, nossa, tudo isso. E a partir do concílio, porque a igreja, se não me engano, vou falar um número para vocês, mas foram 21 concílios ao longo da história, desde do estabelecimento do cristianismo aos dias de hoje. Claro, aconteceram pequenos, mas os mais fundamentados são 21, e aí aconteceu, né, o Concílio de Trento. E o Concílio de Trento, né, a palavra apócrifo adquiriu uma conotação extremamente negativa, porque lembra que lá atrás de Nicéia falou, estes são os textos reconhecidos. Fora disso, são hereges. E aí começa-se, então, o cristianismo primitivo divulgando a essência de Jesus, a moral, porque a moral ela estava inatingível. E todos aqueles cristãos autênticos, primitivos, aqueles que seguiam lá no começo a seita do peixe, que depois Paulo coloca como cristãos, e é ali que começa essas pessoas falarem, isso não faz sentido, né? Aquela parcela menor, intermediária da grande população miserável, entre aspas, que é um termo duro, mas é a grande realidade, uma população europeia que, para você chegar aos 20 ou 30 anos, você já era um ancião, né? Onde as pessoas eram submetidas a uma vida extremamente de sofrimento. Em contrapartida, você tinha uma parcela muito rica, detentora do conhecimento, da religiosidade, e uma intermediária ali. E são eles que começam, então,
trazer esses fundamentos dos apócrifos. O texto está aqui, esse é o Jesus. Esse Jesus que fala da vida após a morte. É esse Jesus de bondade, intensidade, de amor, né? De você não usar a fé para que as pessoas sejam usadas, né? Submetidas, segregadas, porque Jesus Cristo era um único coração. Quando ele fala, eu sou o Deus, na verdade ele diz que ele é a essência do Pai maior, da inteligência suprema, e que todos nós teríamos que seguir este modelo. E é aí, meus amigos, que começa a perseguição dos apócrifos. E aí, essa conotação negativa passa a ser de falso. Isso é falso. E começa lá na Europa aquela difusão. Esses textos são mentirosos. Isso não é verdade. O que é verdade é o que está estabelecido pela igreja. E essas obras, né, entre aspas, os apócrifos do Novo Testamento, como era conhecido, é algo que indica uma interpretação maior da mensagem de Jesus durante esse primeiro século, porque foram essas pessoas que haviam convivido com Cristo, além dos evangelistas, né, os 4 evangelistas, que na verdade 2 nem conheceram Jesus, mas eles traziam todo esse conhecimento. Em Mateus, em Marcos, todos eles, principalmente Marcos, trazia aquele conceito moral de Jesus, aquela vivência de luz que o nosso Senhor trazia, quebrando dogmas, rompendo, né, questões culturais e até os dias, efetivamente, os dias de hoje, né? E aí, quando nós vamos falando, né, que durante esses primeiros séculos, né, do nosso cristianismo, existe, assim, algumas coisas que a gente tem que entender. Enquanto a gente vem, né, com os concílios e começa a nascer essa perseguição, a Santa Inquisição, haviam pessoas escrevendo, livreiros distribuindo, e começa-se então a grande caça em cima de tudo isso. E se nós olharmos, né, um exemplo bastante fundamentado, né, que existe, é a questão do Apocalipse, né, que foi durante um tempo considerado como não autêntico. Se nós olhássemos o Apocalipse, que todo mundo, é o fim do mundo, e que na verdade não é bem isso, como nós estudamos dentro da doutrina espírita, Allan Kardec traz uma leitura interessantíssima sobre o Apocalipse, e ele começa também a ser difundido. Olha, não é bem assim, tem essa questão, né, a visão de João acima daquilo, das visões que ele tinha, da descrição, né, para que ele falava das igrejas, por essas perseguições, pela mudança que acontecia dentro das igrejas, né, a destruição que era em forma dos homens papados, né, os papas, que estavam destruindo a obra de Jesus, que não tinha nada a ver com o fim do mundo. As obras que vão apresentando como autênticas, mas que não obtiveram muita aceitação das igrejas, é o que foram chamados dos apócrifos. Por que um papa que tinha todo o dinheiro, que tinha tudo, ele ia aceitar um texto, por exemplo, de Marcos, que dizia assim, primeiro você tem que amar o seu próximo, sem o luxo, mas dividir o que você tem. Como que, se eu tenho tudo nas minhas mãos, como que vem alguém para querer dividir? Não faz muito sentido, né, naquela oportunidade, talvez até os dias de hoje. Aí, se a gente falar um pouquinho de história muito rapidamente, né, porque é um tema que eu amo muito, a separação atual, né, no Concílio de Trento, foi convocado pelo Papa Paulo III. Ele foi representante máximo da Igreja Católica nos anos de 1545 a 1563. Mas bem antes disso, a Igreja Católica, já no século II, né, combateu esses textos nos seus mais profundos momentos. Eu estou levantando o império e vem alguém dizendo, opa, vamos pensar porque isso não está certo. E o apóstolo Paulo, por exemplo,
começou a assinar as suas cartas por causa dos textos falsos que circulavam na igreja. A própria igreja criavam textos, entre aspas, falsos, já no século I. Então, havia tudo isso, né? E essas questões de Paulo, ele está, segundo as cartas, né, na Tessalonicenses 2, no capítulo 3, versículo 17 e capítulo 2, versículo 2, se alguém tiver interesse em ler. Então, os evangelhos canônicos, só para que a gente entenda, eles estão resumidos em Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Marcos, o Evangelho segundo Lucas e o Evangelho segundo João, os 4 evangelistas. E no livro Esperança Viva, o nosso mestre benfeitor Ferdinando diz assim: Deus lhe concedeu a oportunidade de regeneração do espírito. Entretanto, cabe a você estudar, como em nenhum outro momento, o Evangelho do Cristo, a simples mensagem amiga cedida à espiritualidade para a terra. Nesta confusão entre poder, religião, cultura, ignorância, perseguição, Santa Inquisição, vem Ferdinando e coloca qual é o código que a gente tem que seguir. É o Cristo autêntico. Os evangelistas são culpados disso? Não. Ah, mas então eles escreveram outras coisas. Eles escreveram tudo. E a igreja retirou aquilo que eles achavam que não era oportuno e deixou aquilo que era oportuno. Um exemplo disso é se você olhar a idade onde Jesus Cristo, menino, entre seus 10 a 13 anos, eu não me lembro exatamente a idade de Jesus, que ele vai ao templo e ele fala, menino, garoto, para os senhores da lei religiosa judaica. E o que acontece? Um hiato desse período até a idade de 33 anos. O que aconteceu nesse período de Jesus? A Igreja Católica retira a humanidade do Cristo para acendê-lo como algo que você não poderia tocar. Porque se Jesus era um homem encarnado, como que ele vai virar um santo, um Deus, que Jesus não é Deus? Como que ele faria isso? Então há um hiato nos evangelhos, propositalmente removidos. E aí os evangelhos apócrifos, eles complementam tudo isso. O Atos Apócrifos, esses são sensacionais, né? Ferdinando complementa aqui no livro Esperança Viva, ele fala assim, não basta exigir respostas imediatas. Olha, Ferdinando, século XXI, falando isso, para os grandes problemas que envolvem a Terra. Por quê? É necessário nós iniciarmos nossas pequenas obras de transformação sob o código moral. Olha, moral. Esse não se modificou. É até os dias de hoje, médiuns, moral, é a base do nosso Senhor Jesus, a luz no caminho que seguimos para a evolução, por intermédio do Evangelho do Cristo, não é da igreja, é o Evangelho do Cristo. E os Atos dos Apóstolos, por favor, desculpem, eu falei Atos dos Apócrifos, mas é o Ato dos Apóstolos. Eram um gênero literário durante o cristianismo primitivo, porque era uma troca de cartas entre os povos. Então, eram cartas que Pedro escrevia para os romanos, Paulo para os tessalonicenses, trazendo tudo aquilo que eram os ensinos fundamentais de Jesus. Não vou entrar nas naturezas dessas cartas, porque existem cartas que nós temos que estudá-las com mais profundidade e com a certeza de um código cultural por trás, porque senão nós entramos em paranoia. As epístolas, né? Há também uma diversidade de epístolas canônicas, que são as famosas cartas, né? Que eu estava falando, está lá nos Atos dos Apóstolos, entre os indivíduos para os cristãos em geral. E claro, meus amigos, que nós temos que encerrar essa conversa trazendo o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que foi a terceira obra do nosso codificador,
né? E essa obra de Allan Kardec, ele diz claramente assim, lá na introdução, no item 1. Muitos pontos do Evangelho, da Bíblia e dos autores sacros, em geral, por si sós, são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que facilite se lhes aprenda o verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo, como já o puderam reconhecer os que têm estudado seriamente e com todos mais tarde ainda melhor o reconhecendo. Nosso querido codificador Allan Kardec, ou seja, tudo isso, né, que a gente vem falando, não é um juízo de valor que nós estamos fazendo aqui, é conhecimento. Nós não podemos julgar aquela idade, né, naquele momento, porque era uma sociedade, né, feudal, onde a gente tinha pessoas de todas as naturezas, de sorte e tudo mais. Mas nós temos que ser agora, no século XXI, nós olharmos para essas estruturas, né, religiosas, entendermos aquilo que mais nos traz a luz em nossas consciências, ver aquelas que nos trazem um caminho de retidão sem fé cega, a fé racional, a fé raciocinada, aquela fé que faz com que a gente entenda, né? Como eu muito respeitosamente os desafiei, o que aconteceu daquele Jesus que é falado em Mateus, que é falado em João, que vai até aquele povo que fala, né, aos senhores, e ele some, ele desaparece, volta aos 33 anos, né, fazendo todo aquele trabalho e morre com 33. É ilógico, não tem lógica. A mesma coisa não acreditar na reencarnação. Jesus Cristo falava da reencarnação, Jesus falava da vida após a morte, e tudo isso foi retirado em outro concílio, e é numa outra história, porque isso com certeza está na história, só que nós temos o acesso àquilo que a nossa mente está preparada para receber. E é claro que nós vamos chegando naquele momento muito especial, né, Marcelo? E nós vamos querer ouvir você, meu amigo. E tudo que você vai trazer para nós, Marcelo José, é com você. Gilvanise, muitas participações de pessoas de todas as partes do Brasil, registrando aqui as audiências da Elza Conte, de São Paulo, Glória Barros Oliveira, do Rio de Janeiro, Eliane dos Santos, de São Paulo, Edson Giraldelli, de Santo André, São Paulo, a Sandra, também de São Paulo, a Carolina Rosa, de Osasco, São Paulo, Rubens Souza, de São Paulo, Ivan Barros, do Rio de Janeiro, a Cecília Isidoro, o Reinaldo Zic, de São Paulo, a Elaine Guzucuma, também de São Paulo, Denise Barsotti, de São Paulo, Ilva Alves Siqueira, a Andressa Cruz, também de São Paulo, e a Beatrice Faciana Taravella. A gente tem aqui, Gilvanise, uma colocação importante. Ela é da Maria Abadia Vieira, de Uberaba, Minas Gerais. Ela diz o seguinte: que presente este estudo para iniciarmos 2025. Gratidão, Gil, gratidão, Marcelo, um grande abraço para você. Maria Abadia Vieira, da cidade de Uberaba, Minas Gerais. E a primeira pergunta do dia, Gilvanise, vem da cidade de João Pessoa, na Paraíba. É da Fátima Sampaio. Ela pergunta o seguinte: a quem foi dirigido originalmente o Evangelho de Marcos, Gilvanise? Aliás, o Evangelho de Mateus, Gilvanise. Marcelo, vamos lá. Faltou uma pessoa, porque eu acho que eu não consegui anotar, mas, por favor, Marcelo, vou te pedir um desafio entre nós dois. Se eu não citar o nome dessa pessoa, você vai repetir para mim, e aí eu mando um abraço. Peço já desculpas, porque são muitas pessoas e a gente vai anotando
E às vezes a gente também erra, claro, sempre, mas na maioria das vezes, né? Então vamos lá. Elza, meu abraço para você. Glória, Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, meu abraço para essas pessoas lindas. A Eliane, aqui de São Paulo, seu Rubens, muito obrigada. Seu Edson Geraldel, meu amigo, senhor, hein? Estou feliz, hein? Já fiquei assim achando que o senhor não estaria aqui conosco hoje. Sandra, conosco também. A Carol, conosco. O Ivan do Rio de Janeiro, um abraço, senhor Ivan, cidade do Rio de Janeiro, maravilhosa. Cecília, Reinaldo, meu abraço. E é claro que esse programa de hoje também, Cecília, ele me trouxe muita inspiração nas nossas conversas, no aprendizado, em tudo aquilo que a gente ouve, medita e consegue também trazer para que todos também tenham compartilhar de tanto conhecimento em cima disso. Então, eu dedico esse programa de hoje a vocês, Cecília. E a Elaine Gussukuma, nossa, que tempo, Elaine. Obrigada por você estar aqui conosco. A Denise, obrigada conosco também. Andressa, Beatriz, meu abraço. Pessoas que, para mim, são também muito queridas, não é verdade, Marcelo? É verdade, Gil. Registrando também a audiência da Ilva Alves Siqueira, também aqui conosco. Um abraço, Marcelo. Meu abraço, Ilva. Muito obrigada por você estar conosco. Obrigada, Marcelo. E também a Maria Badia. Quanto tempo! De Minas Gerais, Uberaba. Maria Badia, meu abraço a você, essa mulher sensacional. Maria Badia, saudades bem sentidas de você, minha querida amiga. Agora, estamos viajando também em Minas Gerais, quando fala que eu me arrepio, né, de falar de Minas sempre, por causa da Estrela Luz, Chico Xavier, ainda mais de Uberaba. Olha que vibração intensa no primeiro programa de 2025, né, começando esse ciclo. Fátima, lá da Paraíba, João Pessoa, essa cidade maravilhosa, linda, dizem, né? Eu não a conheço, mas dizem que ela é muito bonita. A sua pergunta foi: a quem foi dirigido, na sua origem, o Evangelho de Mateus? Ou seja, o que nós vemos hoje em Mateus, aqui por que ele foi escrito e aqui em Mateus falava? Mateus falava comunidade judaica, ok? Marcelo, é com você. Gilvanise, registrando aqui a audiência, né, da Maria Rosa Rezende Mendes. Ela está na Espanha, né, na Europa, assistindo ao programa Na Tribuna Espírita com Gilvanise Balbino. Registrando aqui também algumas colocações importantes, a Andressa Cruz, de São Paulo, ela diz o seguinte: muito incrível o ensinamento de hoje. Gilvanise, por favor, dê continuidade a este estudo. A Maria Badia Vieira, lá de Uberaba, Minas Gerais, que maravilha. Evangelho sendo esclarecido, reafirmamos a nós o necessário para a nossa reforma moral, pois as leis dos princípios morais são eternas, né? E em nossa consciência cristã racional. Participação da Maria Badia Vieira, da cidade de Uberaba, Minas Gerais. A segunda pergunta do dia, Gilvanise, vem da cidade de Sinop, interior do Mato Grosso. É do Sandovaldo Faria. Ele pergunta o seguinte: a quem foi direcionado primeiramente, agora sim, o Evangelho de Marcos, Gilvanise? Bom, Marcelo, eu quero mandar um abraço especial à Maria Rosa, da Espanha. Rosa, muito obrigada pela sua participação. E também é uma honra, como todos os demais, ter você aqui conosco. Que te vaya muy bien. E a Andressa, puxa, Andressa, que desafio você me deu, mas eu já anotei aqui para a gente continuar. Nós vamos continuar sim. Hoje foi só um breve resumo, mas existem vários
textos, dá para a gente fazer um trabalho bastante grande. Nós vamos continuar assim falando dos evangelhos. Bom, Maria Badia, você deu uma aula, como sempre, como uma boa professora, falando da nossa reforma íntima, do necessário, aquilo que nós precisamos para a nossa evolução. Muito obrigada pela sua lúcida, né, colocação aqui para todos nós. Sandoval, Mato Grosso, nossa, como o programa vai chegando em lugares que nós não acreditamos muitas vezes que chega. Sandoval, meu abraço a você. A quem foi direcionado o Evangelho de Marcos? Também vou dar uma dica para vocês. Evangelho de Marcos, a gente tem um manancial de estudo sobre ele, porque ele foi trazido por Ferdinando no livro O Símbolo da Vida. Ferdinando, junto com Bernard, traz todo o Evangelho de Marcos, a história do nosso querido evangelista Marcos. Esse livro foi psicografado por mim, ele está na editora Vida e Consciência, chama Símbolo da Vida. É um livro bastante interessante. Para quem ele escreveu? Aos romanos, não podia ser diferente. Marcelo, é com você. Registrando aqui, Giovanise, a audiência da Ana Paula Pimenta Lemos, de Belo Horizonte, Minas Gerais. A Sandra de São Paulo fala o seguinte: aprendendo muito nos nossos estudos no Lar de Henrique, e esses programas edificantes completam os nossos ensinamentos. Obrigada por tudo isso. É a opinião, é a colocação da Sandra de São Paulo. O Edson Giraldelli, de Santo André, ele pergunta o seguinte: a Bíblia ficaria incompleta sem os evangelhos apócrifos, Giovanise? Ai, Marcelo, viu? Esse tema precisaríamos ter mais tempo também, mas vamos lá. Ana Paula, de BH, Belo Horizonte, oh, meu Deus, não dá para não lembrar da estrela do Chico Xavier. Meu abraço a você, a Belo Horizonte, a Minas Gerais inteira. Lá no leste, oeste, norte e sul de Minas Gerais, a cidade todas que estiverem nos ouvindo. Sandrinha querida, com certeza, né, você sempre presente, muito obrigada. Quem aprende somos nós, tenha certeza disso, com cada pessoa, com cada história, porque cada pessoa é uma história em si, e a gente tem que aprender com as pessoas. Senhor Edson, a sua questão ela é muito importante. Eu vou responder a sua pergunta objetivamente. Sim, se nós olharmos hoje, os evangelhos, eles são incompletos. Se nós trouxéssemos os oficiais, porque existem oficiais com fundamentação científica, como os evangelhos achados do Mar Morto, do Egito, tudo isso, que são estudos científicos, que os historiadores perderam muito tempo, ganharam muito tempo em cima de tudo isso, aí a gente realmente teria uma completude, né, do que é a grandiosidade de Jesus Cristo. Marcelo, com você. Registrando aqui, Giovanise, a colocação, né, da Keila Siléu. Ela diz o seguinte: uma verdadeira aula. Parabéns, Giovanise. Eu quero agradecer a todos que participaram aqui do programa Na Tribuna Espírita com Giovanise Balbino. Convidar você, meu amigo, minha amiga, para participar também do programa Esperança Viva, o Evangelho no seu lar, neste domingo, amanhã, 11 horas da manhã, no canal Giovanise Balbino no YouTube. Esperamos você lá. Esperança Viva, o Evangelho no seu lar. Quero agradecer a você que participou do programa Na Tribuna Espírita com Giovanise Balbino. Convidar também para participar dos próximos programas, sempre aos sábados, 10 horas da manhã, aqui na TV Mundo Maior, sempre colocando um tema ligado ao tríplice aspecto da doutrina espírita: ciência, filosofia e religião. É com você, Giovanise. Marcelo, só posso agradecer muito, muito, muito. A Keila, parabéns a você e gratidão pela sua generosa mensagem. Parabéns a todos nós que buscam entender, não com simples curiosidade, mas ampliar, né, o nosso conhecimento e saber que Jesus Cristo é muito maior, muito, muito maior. E, meus amigos queridos, pelo tempo, nós vamos agora chegando praticamente ao final, né,
do nosso programa Na Tribuna Espírita com Gilvanise Balbino. Não se esqueçam, amanhã no meu canal no YouTube, novo encontro, eu e Marcelo José, levando Esperança Viva, o Evangelho no seu lar. Venha conosco participar dessa live. Eu te espero amanhã, 11 horas lá. Muito obrigada, do fundo do meu coração, pela generosidade de todos vocês. É um tema que eu amo muito, falar de Jesus Cristo. Eu volto na próxima semana com mais um tema espírita. Quero lembrar que com o amor de Jesus, quem faz a sua vida é você. Um grande abraço. Até o próximo encontro. Olá, amigos. Está começando agora o programa Na Tribuna Espírita com Gilvanise Balbino. Quero lembrar você que esse programa, meu amigo, tem por finalidade, transmitir o tríplice aspecto da doutrina espírita codificada por Allan Kardec: ciência, filosofia e religião. Eu quero, antes de mais nada, agradecer a direção da Rede Boa Nova, a nossa produção e aos técnicos que nos dão um importante suporte, sobretudo você, amigo querido, que chega compondo o programa Na Tribuna Espírita com a sua participação, porque ela é muito importante para nós. Fique aqui conosco, participe, coloque aqui no chat as suas impressões. E eu quero também convidar vocês para me seguirem nas redes sociais, lá no Instagram, lá no YouTube, lá no Facebook, no X, no Blue Sky. É só colocar Gilvanise, se inscrever nos canais e nós vamos estar juntos por mais um tanto, colocando sempre a palavra de Jesus dentro dos lares, dentro dos corações de todas as pessoas. E quero fazer também um convite mais que especial. Lá no meu canal no YouTube, Gilvanise Balbino, amanhã, dia 19, nós estaremos com o programa Esperança Viva, o Evangelho no seu lar. Participe conosco às 11 horas da manhã, todos os domingos, às 11 horas da manhã. E claro, meus amigos, que hoje, a pedidos, primeiramente minha gratidão, meu agradecimento a todas as pessoas que pediram a continuidade dos evangelhos apócrifos. No nosso último encontro, nós falamos dos evangelhos apócrifos. E falamos o que era, como estavam divididos, falamos de tudo. E hoje eu vou dar a continuidade. Fica conosco, porque hoje é especial. Nós vamos falar dos achados, dos evangelhos que foram achados, os evangelhos do Mar Morto, da biblioteca de Nag Hammadi. Nós vamos falar dos egípcios, nós vamos falar de um monte de coisas muito importantes para todos nós. O que são esses evangelhos apócrifos? Onde eles foram achados? Como foram oficializados? Né? Se eles foram retirados, Gilvanise, pela igreja, como que eles agora são oficiais, são estudados, são vasculhados pelos nobres historiadores, né? Os nossos queridos historiadores, os cientistas que compõem tudo isso, né? Os arqueólogos que foram buscando minúcias para trazer até os dias de hoje tudo isso. E nós vamos ter uma conversa bem bacana nessa parte 2. Nosso programa ele é interativo. No final vou responder todas as perguntas, vamos colocar suas colocações, que serão bastante importantes no dia de hoje. E claro que tudo isso vai ser apresentado por Marcelo José. Marcelo, seja muito bem-vindo. Olá, Gilvanise, amigos ligados no programa Na Tribuna Espírita com Gilvanise Balbino. Exatamente, reforço que o programa é interativo e você também pode participar por meio do chat do canal da Rede Boa Nova no YouTube, Portal Mundo Maior, pelo Facebook da TV Mundo Maior e também pelo WhatsApp da TV Mundo Maior. Anote aí o número, DDD 11 São Paulo 99643-3827. 99643-3827. Você escolhe por onde vai participar.
É importante dizer também de onde que você escreve, para que possamos saber onde que nós estamos chegando. E não se esqueçam de curtir os nossos vídeos no YouTube, apertar aquela tecla gostei, porque isso é muito importante para o nosso trabalho. E é também um convite especial para você, meu amigo, minha amiga. Amanhã, 11 horas da manhã, sempre aos domingos, no canal Gilvanise Balbino no YouTube, programa Esperança Viva, o Evangelho no seu lar. Todos os domingos, 11 horas da manhã, no canal Gilvanise Balbino no YouTube. Também assista aos outros programas, também na playlist do canal Gilvanise Balbino, na Tribuna Espírita. Lá você encontra todo o nosso conteúdo. E lembre-se, no final do programa, quem faz é você. É com você, Gilvanise. Muito obrigada, Marcelo. Obrigada a você que já está aqui conosco, aquecendo muito o nosso programa de hoje. Vamos então começar, porque tem muita história pela frente, quem sabe uma parte 3 também. Vamos lá, o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, na introdução no item 1, Allan Kardec ele diz assim: podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos Evangelhos, 5 partes. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamentos dos seus dogmas. E, por fim, o ensino moral. As 4 primeiras têm sido, tem muita controvérsia nessas primeiras partes, nas vidas comuns de Jesus, nos milagres, nas predições, nos fundamentos da Igreja Católica. E a última parte, que é o ensinamento moral intocável. Por isso que a nossa doutrina espírita, ela fala do Evangelho segundo o Espiritismo como a fonte moral. Ele fala o Evangelho do começo até o final sobre os ensinamentos morais do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele deixou aqui no chão. Mas vamos lá então. Hoje nós preparamos aqui um conteúdo muito interessante, porque todo esse conteúdo ele foi base para o livro Verdades, que foi um livro psicografado por mim, dos espíritos Ferdinando e Bernard. Verdades que o Tempo Não Apaga compõem escritos originais, desses evangelhos apócrifos. Uma grande missão do nosso ministro, nosso mentor benfeitor Ferdinando, era resgatar o cristianismo primitivo, ou cristianismo em suas origens. Então, o Ferdinando veio trazendo todos os romances, são mais de 7 romances, falando do cristianismo. E Verdades que o Tempo Não Apaga foi um livro que ele trouxe os escritos, os manuscritos, e muito importante, porque são textos inéditos. Maria de Magdala, falando de Jesus Cristo, de Bartolomeu, são textos lindos nesse livro, tá? Mas para isso, nós fizemos uma pesquisa de grande profundidade, falando dos papiros do Egito, da biblioteca copta de Nag Hammadi, dos manuscritos do Mar Morto, que foram as 3 bases fundamentais para que a gente pudesse dar sequência a esse livro, tá? Então, vamos seguindo aqui. Primeiro, relembrar e aquecer o que são os evangelhos, os livros apócrifos. Não eram conhecidos como evangelhos, mas os livros apócrifos, que na verdade continham os evangelhos. Ele vem de apócrifos, que é uma palavra grega que significa secreto, oculto, Então eles usavam esse tema porque era aquilo que foi tirado da igreja, E que também tem um fundamento muito importante aqui com essas comunidades. E aí o que acontece? Os livros, faziam parte dos escritos das comunidades cristãs na sua origem, ou seja, há livros apócrifos também lá no Antigo Testamento, como a gente viu também, porque de acordo com as igrejas, com a religião judaica, com outras religiões, eles foram se adequando
natural pela cultura, natural pelas situações. Não estou aqui fazendo juízo de valor de certo ou errado, não é o nosso propósito, mas o estudo em primeiro momento, né? Então, os pastores, na verdade, esses livros, né, foram encontrados na região desértica, né, por pastores, aqueles que estavam cultivando, cuidando das suas ovelhas, e as ovelhas às vezes se perdiam, entravam numa caverna e lá eles encontravam em jarros, normalmente, não sempre, mas a grande maioria, né, desses côdex que foram encontrados, eles estavam envoltos, inseridos dentro de jarros de barro, porque o jarro de barro, naquele tempo, mantinha por mais tempo os grãos, o vinho. Então, eles acreditavam, e era fato, né? Porque deixando dentro desses grandes jarros de barro, ali, estes papiros, eles eram mantidos por muitos e muito tempo, tá bom? Então, a primeira comunidade cristã não reconheciam a pessoa e os ensinamentos do Cristo. Se nós olharmos lá para o Velho Testamento, não se reconhecia a história de Jesus Cristo, né? Nós tínhamos um Cristo que ele era ainda o Salvador que viria, mas não era Jesus. Então eles não foram incluídos no cânon bíblico, que chama cânon bíblico. Então tudo aquilo que no Velho Testamento referia-se ao Salvador, ao Cristo, eles também retiraram do Velho Testamento. Então, em 325 depois de Cristo, no Concílio de Niceia, né, foi então, né, para criar uma religião forte para servir o império, né? Então qual que era a ideia? Vamos criar uma religião, porque o Império Romano, ele criava-se muitos deuses. Nós temos a presença de Constantinos, o grande imperador, que também está no livro Lanternas do Tempo, psicografado por mim, pelo nosso querido Ferdinando, né? E ali nasce a Igreja Católica. É no Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo, que a Igreja Católica ela se fundamenta, né? E aí ela traz todos os dogmas da Igreja, dogmas estes conhecidos, parte deles, a sua grande vulto, até os dias atuais. E aí, dentro deste concílio, 3 coisas foram estabelecidas nas bulas bíblicas, que eles chamavam, né? Declarava-se a divindade de Jesus como Pai, Filho e Espírito Santo. Então, aquele dogma católico é do Pai, do Filho, do Espírito Santo, vem então no Concílio de Nicéia. Por isso, a Igreja tira dos 12 anos de Jesus aos 33 a imagem de um homem comum, e ali se retira os atos comuns da vida de Jesus. Por isso que nós citamos Allan Kardec no começo, né? E ali fica aquele hiato, né? Jesus aparece pregando nos templos, depois ele volta fazendo toda a sua vida apostólica em um pouco tempo. Então, a Igreja tira e coloca em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, criando então o dogma da divindade de Jesus. O Novo Testamento passa a ter tão somente 27 livros reconhecidos pela Igreja. E é nesse concílio que acontece algo muito importante. Os bispos do Egito, eles foram expulsos da Igreja. Por quê? Porque eles tinham uma oposição àquele credo. Os bispos egípcios, eles cultuavam muito o cristianismo primitivo, né? O cristianismo voltado a Jesus, e eles foram contra, né? Aquela definição, a criação dessa igreja, uma igreja dogmática que é contra os princípios da origem cristã. Então, o que os papas fizeram? Expulsaram esses bispos da igreja. Aí também se explica nos dias atuais do Egito ser completamente uma religião muçulmana,
o cristianismo está muito voltado a uma pequena parcela, né, da sua população. E uma curiosidade importante, né, que este concílio ele foi presidido por um papa, e ele coloca também os dias atuais da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, para quê? Para tirar em algumas, os espanhóis, algumas culturas ainda latinas, usam, né, martes, miércoles como dia das semanas, que eram os deuses da religião, né? E aqui, que era o Sol, Lua, Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus, Saturno, e ainda continua até os dias de hoje. Mas foi aí que nascem, então, os nossos dias da semana. Segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E para cada dia desse se exaltava o culto, o dogma de um santo católico. E ali nós temos também, né, só para lembrar vocês, corrigindo, eu falei na língua portuguesa, Sol, Lua, Marte, Mercúrio, e aí nós temos também em espanhol, que é lunes, segunda, martes, terça, miércoles, quarta, jueves, quinta, viernes, sexta, sábado e domingo. Esses são, na língua latina, a continuidade dos dias da semana. Então, os livros apócrifos, né, no número total, ele é muito maior do que o que nós temos hoje reconhecido pela igreja, né? Hoje contabiliza-se, não vou falar hoje porque deve ter tido outros estudos mais, como há poucos dias eu vi que houve um achado lá no Mar Morto também, algumas coisas que estão sendo achadas, e claro que os iluministas, os nossos historiadores sensacionais continuam estudando. Então contabiliza-se aproximadamente 113, sendo eles 52 relacionados ao Antigo Testamento, como eu falei para vocês, e 61 relacionado ao Novo Testamento. Olha a quantidade, né, que a gente vai vendo, que os reconhecidos só são 27. E aí, em 180 depois do Cristo, Irineu, o bispo ortodoxo de Lyon, declarou que são também hereges aqueles que dizem possuir mais evangelhos do que realmente existem. Olha, começa então a perseguição aos hereges. Quem possuía um livro apócrifo era então perseguido e era declarado herege pela Igreja Católica, né? E aí, meus amigos, nós vamos agora mergulhar um pouquinho nos achados, né? Vou ter que avançar um pouco. Vamos falar dos papiros do Egito, os achados, né? E em 1896 e 97, mais ou menos a 170 quilômetros do Cairo e 20 quilômetros a oeste do Rio Nilo, uma expedição de cientistas da Universidade de Oxford, eles vão fazendo as suas escavações e ali eles encontram um fragmento de 5 centímetros de um papiro do Egito, e ali eles vão achando mais. E aqui tem uma coisa bastante curiosa, né? Que aí eles vão estudando, porque eles acharam, né, os rolos desses papiros que dizem que a origem eram desses bispos que foram expulsos lá da época do Concílio de Nicéia. Então esse fragmento ele está no Museu de Arqueologia da Universidade da Pensilvânia, eles levaram para lá. E em 1897, o papiro 1, né, que eles encontraram, tem 8 ditos de Jesus, fala do Evangelho dos Hebreus, incluindo seus milagres, citados em Marcos e João.
Em 1904, o papiro 654, datado posterior do papiro 1, contém 5 ditos de Jesus, o Evangelho da Cruz e a parte de Pedro. E ainda em 1904, eles vão interpretando esses papiros e o número 655, claramente do século 3 depois de Cristo, são os evangelhos gnósticos dos egípcios. Então, meus amigos, aqui tem uma curiosidade bem interessante. Esses papiros foram encontrados no lixo no Egito. No lixo, isso mesmo que você ouviu. E aí uma pessoa, vendo aquilo, levou para sua casa e ele subiu na parte de cima da sua casa e aí a casa dele ficava na direção dos ventos do deserto. E ele abriu esses papiros e parte deles voou e se perdeu pelo vento do deserto. Aí ele enrolou tudo aquilo e levou de volta para ser vendido, né? E aí, o que nós vamos encontrar então? Eu queria fazer um desafio a vocês, 1945. O que acontecia no mundo em 1945? Coloca aí no chat, quem lembra? 1945? Sim, quem colocou a Segunda Guerra Mundial acertou. E aí nós vamos encontrar uma biblioteca chamada Nag Hammadi. E essa biblioteca sensacional, né, que tem um livro muito interessante, quem quiser buscar ou na internet ou aonde que assim como queira, né, no alto do Egito, né, Nag Hammadi estava um camponês com as suas cabras e tudo mais, e aí uma dessas cabras se perde e entra em uma gruta, e lá ele encontra um vaso, né, um grande pote vermelho de barro, de cerâmica, contendo 13 livros, 13 papiros que estavam encadernados por couro, lembrando, o couro preservava, né, os papiros na época. E ali foram descobertos 52 textos naquele sítio. Meus amigos, sem juízo de valor, guerra é guerra e não vamos entrar no mérito aqui. Mas nós temos que lembrar que a Segunda Guerra Mundial existia muito incentivo para encontrar coisas históricas. Então aqui tudo isso estava acontecendo, uma grande guerra, mas ainda estavam sendo incentivadas as buscas desses achados, dos grandes achados da humanidade. E em 1946 a 1947, os manuscritos chegam à mão de um homem chamado Togomina, e ele era diretor do Museu Copta, no Cairo. O que ele faz então? Né? Esse francês percebe a real importância de tudo aquilo, né? Textos que falavam dos cristãos antigos, né, que estavam na mão dele. E aí, em 1948, Mina era diretor desse museu, ele pega os códex. Então, aqueles manuscritos que estavam envoltos no couro eram chamados de códex. E ali ele guarda aquilo no museu, né, leva ao governo do Egito, vendo a sua grande importância, e Togomina morre em 1949, e esses códex ficam guardados, né? O que ele faz? Ele vendo, né, a situação do mundo pela guerra, ele vendo toda essa situação, ele pega esses escritos, ele guarda em uma mala comum, e ele põe essa mala dentro de um quarto de hotel, ele esconde lá, só que ele morre. Ele morre em 1949, e aí
né? Eles vêm em 1952, olha, ele morre em 1949. Só em 1952 essa mala é achada, né? E aí, de tudo isso, quase anos já decorridos de Nag Hammadi. Então, ali começam os estudos em 1959 e ali começa então o primeiro evangelho apócrifo, que se chama Evangelho da Verdade, o Evangelho de Tomé, o mais conhecido, né, hoje nos tempos, é o Evangelho de Tomé. Depois se inicia em 1961, quando tudo já acaba, o mundo já vai acalmando os rumores da Segunda Guerra, a Unesco faz uma força enorme e ela publica os textos de Nag Hammadi e ali faz parte do grande, passa a ser parte da humanidade. James Robson, no comitê do Codex desses achados, com a Unesco, então eles publicam 12 volumes com fotos, páginas e chama Face Simli de Nag Hammadi. Isso está hoje publicado, disponível, só que na língua inglesa. E James Robson organiza a primeira tradução ao inglês. E ali ele completa, então, e ali na Califórnia ele lança o primeiro livro, né, de Nag Hammadi. E aí em 2004 e 2005 passa-se então ao conhecimento do mundo essa grande biblioteca. Como que ela estava dividida, Nag Hammadi? 53 textos, 40 deles inéditos, totalmente inéditos. E eles foram então, né, dentro de tudo isso que nós estamos falando aqui, né, redigidos em copta. Copta era uma língua falada, né, pelas civilizações gnósticas daquela região que viviam. Os gnósticos, eles eram aqueles cristãos também genuínos, cristãos mais voltados para aquele cristianismo de Jesus Cristo. Então, todos esses textos a gente fala que eram daquele povo que ali viviam, que eram os gnósticos, certo? E também nós temos aqui a revelação dos profetas gnósticos e tudo mais. Mas o mais importante é que destes textos nós vamos ter então os textos fundamentais, que eram os textos autênticos e inéditos. Os códex, então, eles são divididos em 13 capítulos e ali eles estão disponíveis para a nossa visão. Os manuscritos do Mar Morto, enquanto Nag Hammadi em 1945 tinha as buscas, outro grupo de historiadores em 1947, nas margens do noroeste do Mar Morto, em Qumran, né, pastores de cabras, ali eles estavam e entra então a cabra mais uma vez, né, lembrando que são os pastores naquela região, e encontram os jarros de cerâmica, e lá são achados do Mar Morto. E esses achados, meus amigos, eu estudei bastante, há um livro aqui na língua portuguesa, e faz parte também desses estudos no livro A Verdade que o Tempo Não Apaga. Então, existem manuscritos que depois de nós estudarmos ele, era um manuscrito de Marcos, e o que compõe todo o nosso trabalho, nosso mestre amado Marcos e Bartolomeu. E ali nós vamos então entender um pouquinho desses achados do Mar Morto, em Qumran. Qumran tinha também as civilizações ali nessa região de Qumran, aonde tinham os gnósticos, que eram as primeiras civilizações cristãs. E ali nós vamos entender também todo o esforço que foi feito, porque eles encontraram vários jarros, vários escritos, um legado
impressionante, né, que foi feita uma exposição aqui no Brasil de grande vulto, maravilhoso. Essa foi muito importante, essa vinda destes manuscritos do Mar Morto para cá. E aí nós vamos vendo então que depois de tantas guerras, em 1967 acontece uma outra guerra importante, que é a Guerra dos 7 Dias em Israel. E aí o que acontece? Esse acervo, né, que estava disponível do Mar Morto por causa da guerra, ele é transferido então para a Pensilvânia e ele vai para o Museu da Pensilvânia e lá ele é colocado então à disposição dos estudos. Dizem ainda que pouquíssimo foi vasculhado, entendido, porque eles estão num texto hebraico, né, mais antigo, mais primitivo ainda. Então é todo um esforço feito para que pudesse então trazer ao mundo. Em 2008, né, não vou entrar em datas e datas, porque nós já vamos chegando numa hora avançada, eles foram usados para fotografias digitais, para que pudessem ser preservados esses pergaminhos, porque muitos estão ilegíveis, impossíveis de serem lidos, em virtude do tempo, das acomodações, das maneiras que ali estavam. Então, é muito importante para a nossa história os pergaminhos do Mar Morto. Então, o que nós temos aqui? Os essênios, né? Basicamente, os achados do Mar Morto, eles estão envoltos aos essênios, né? Que era um grupo ou uma seita judaica ascética que teve existência mais ou menos 150 antes de Cristo até o ano de 70 depois de Cristo, que a missão deles era preparar a vinda do Messias. Ao total foram 930 aproximadamente fragmentos encontrados, né? Todos, a maioria escritos em hebraico, e a autoria, diferente dos papiros do Egito, diferente dos achados, né, de Nag Hammadi, o Mar Morto, ele não tem uma origem conhecida, né? Não tinha até então. Com base nessas referências cruzadas que eles vão fazendo, eles julgam, né, que tenha muito a ver com estes essênios. Então, são textos bíblicos comentados, textos apócrifos, e fala muito, mas muito, sobre a civilização que vivia ali em Qumran, né, que eram os gnósticos na primeira era cristã. Meus amigos, falta falar do livro Verdades que o Tempo Não Apaga, mas nós vamos chegando no momento em que nós gostaríamos muito de ouvir você. E se você quer que a gente faça um especial do livro Verdades que o Tempo Não Apaga, dando continuidade, faremos a parte 3 do Evangelhos Apócrifos. Coloca aí no chat se você quer. Vamos então ouvir você agora, que é um momento bastante importante. Marcelo, agora é com você. Gilvanise, muitas participações de pessoas, telespectadores de várias partes do Brasil. Registrando aqui as audiências da Glória Barros Oliveira, do Rio de Janeiro, a Elza Conte, de São Paulo, Reinaldo Zic, também de São Paulo, a Denise Barsotti, de São Paulo, Ana Paula Pimenta Lemos, de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, e também do Lauri Mício, de Jacareí, São Paulo. Algumas colocações importantes aqui, a do Newton Domingues. Ele diz o seguinte: tinha outros evangelhos, chamados o Evangelho de Maria Madalena e o Evangelho de Judas Iscariotes, né? O André Luiz Martins Gomes, de Sorocaba, São Paulo, ele diz o seguinte: parabéns pelo programa. O André Luiz está ao lado do Ayrton Gomes, que é pai dele, lá na cidade de Sorocaba, interior de São Paulo. O Lucílio Mota, de São Paulo, diz: parabéns, Gilvanise, pelos ensinamentos dos evangelhos apócrifos.
é uma verdadeira aula sobre o cristianismo. O Eduardo França, também de São Paulo, ele diz assim: tema maravilhoso, vale muito a pena a leitura do livro Verdades que o Tempo Não Apaga, psicografado por Gilvanise Balbino, pelos espíritos Ferdinando, Tiago e Bernard. A Elaine Guzucuma, de São Paulo, ela diz: Espiritismo e História em uma única palestra. Muito bom iniciar o final de semana com este aprendizado. O Sérgio Manzini, também de São Paulo: iniciar o sábado com uma aula dessas é iniciar o dia agradecendo. Obrigado, Gilvanise, por essa dedicação e carinho no preparo dos programas. A Marlene Lupe, também de São Paulo: excelente aula, parabéns, Gilvanise, por mais estes ensinamentos. A cada dia um novo tema, é um novo aprendizado e conhecimentos edificantes. Gratidão sempre. E a primeira pergunta, Gilvanise, do dia, vem da cidade de Santo André, é do Edson Giraldelli. Ele pergunta o seguinte: como os evangelhos apócrifos trazem um Jesus diferente do que conhecemos dos 4 evangelhos canônicos? Gilvanise. Marcelo, que alegria, que aquecimento nesse chat. Muito, muito obrigada a vocês. Um abraço ao Rio de Janeiro, Glória, essa cidade maravilhosa, a Elza, ao Reinaldo, nossos queridos de coração, a Denise, Ana Paula de BH, meu abraço a você, Minas Gerais. Não dá para não lembrar da Estrela Luz, Chico Xavier. Lauri, meu amigo querido, meu abraço a você. Ao senhor Milton, muito obrigada pela sua participação. Ao André de Sorocaba, eu que lhe agradeço o carinho de estar aqui conosco. Ao senhor Ayrton, seu pai, muito obrigada. E que prazer ter vocês aqui sempre. Senhor Lucílio, obrigada. Marlene também, dizendo parabéns. Parabéns a todos nós que nos dedicamos juntos a entender todo esse cristianismo maravilhoso, a importância de Jesus Cristo, porque nós espíritas somos cristãos e Jesus Cristo é o nosso objetivo, mas o espiritismo é o nosso caminho. E ali o Eduardo, ô Edu, amigo querido, que você esteja bem, muito obrigada, esse livro é muito querido, sim. Ferdinando, Tiago, Bernard deram uma aula nisso. Coloca no chat se você quer que a gente faça só uma exclusiva especial desse livro. Elaine, Espiritismo e História. Não é assim o nosso querido codificador? Ciência, filosofia, religião. Tudo para que nós possamos abrir a nossa mente de mãos dadas e entender a nossa passagem aqui no chão. Sérgio, muito obrigada, meu irmão de coração, pela sua presença aqui conosco. E ao senhor Edson Geraldelli, meu abraço, ao nosso amigo senhor Edson, presente aqui. Vamos lá. A pergunta é: por que os evangelhos conhecidos mostram um Jesus diferente daquele? Uma boa reflexão, senhor Edson. Eu já cheguei a perguntar isso uma vez dentro dos estudos. Se nós olharmos, e dividirmos, mais uma vez eu peço licença, não é um juízo de valor, de jeito nenhum, porque nós espíritas não pregamos julgar a ninguém, Mas se nós olharmos as instituições, o que o homem cria, falando do homem criando, homem cria religiões, homem cria credos, cria leis, ele cria uma diversidades de coisas e muitas vezes para se beneficiar. Jesus Cristo, na verdade, até nós falarmos assim do ano 100 depois do Cristo, 70 depois do Cristo, antes do advento do Concílio de Nicéia, quando foi estabelecida a igreja, porque ali por trás, se nós olharmos a Igreja Católica, a gente vai vendo muita estrutura judaica ali dentro também, E ali nós vamos vendo os senhores papais, A gente tinha os senhores do Sinédrio, a mesma lógica. Se nós olharmos, a lógica é a mesma.
Então, o que precisa? Uma massa mais ignorante e pessoas que pudessem manipulá-la. Então, nós vamos entrar na Idade Média, onde a gente tinha que criar um Deus punitivo, o inferno, o céu, comprando pedaços no céu. Então, isso é o Cristo, senhor Edson, com muito respeito, que foi criado pelos homens. E os apócrifos eram os escritos daquelas pessoas simples, que iam passando mão em mão os escritos de Jesus, de um homem simples, de um homem caridoso, de um médium especial que passou aqui no chão. Então, ao meu benefício, eu tiro esse Cristo bondoso, né? Como que nós vamos ter o Messias sendo uma pessoa simples? Nós temos que dar uma divindade, coroá-lo, fazê-lo um rei, né? Para que a gente possa dizer e se beneficiar disso. Então, ao decorrer da história humana, os homens criaram essa figura simbólica, que nós espíritas, nós não cremos. Nós cremos no governador do nosso mundo, que é Jesus, né? O modelo, nosso guia. E que é o que? A simplicidade, é o trabalho e é a transformação. Marcelo, é com você. Registrando aqui, Giovannize, a audiência da Emília Mendes, de Jundiaí, São Paulo. A Glória Barros Oliveira, ela coloca aqui: gratidão, Giovannize, por estes grandiosos ensinamentos. A Marlene Lupe, de São Paulo, ela diz: sim, queremos continuar a aprender sobre os evangelhos apócrifos. A Lourdes Souza, da cidade de Astolfo Dutra, em Minas Gerais, ela escreve: gratidão, Giovannize. O Nilton Domingues: excelentes suas colocações sobre as religiões. A Neide Moraes Ramos, ela está em Long Branch, nos Estados Unidos. Ela diz o seguinte: muito interessante este estudo. E a segunda pergunta do dia, Giovannize, vem da cidade de São Paulo, é do Reinaldo Zic. Ele diz o seguinte: será que podemos afirmar que esses arqueólogos que encontraram esses evangelhos apócrifos são espíritos enviados justamente com essa missão, Giovannize? Marcelo, o tempo voa, mas, senhor Milton, muito obrigada, né, pela sua colocação, né? Humildemente eu agradeço. E também a nossa amiga dos Estados Unidos. Um abraço a você, a todas as pessoas dos Estados Unidos. Quero lembrar vocês que nós temos o programa parte 1, que nós vamos explicando parte a parte o que é, e hoje falando dos achados. E na próxima semana, então, aguarde que vem a verdade, que o tempo não apaga. E eu também gostaria de dizer aqui a nossa Lourdes, querida, lá de Minas. Meu abraço a você, Emília, Marlene, meu abraço. E, Reinaldo, uma pergunta bastante importante. Nós temos que lembrar sempre, né, que todos os espíritos que trazem um grande papel aqui na Terra, eles vêm com algumas missões, né? Os cientistas, os historiadores, os arqueólogos também, né? Para quê? Para desvendar algumas coisas. Claro que nós também temos que lembrar que tem uma frente de espíritos que não queriam esse iluminar, né? Essa iluminação das mentes na atualidade. Então, todos os apócrifos também foram trazidos para ampliar a mente das pessoas. Mas nós temos que lembrar que os arqueólogos dessas épocas também eles eram pessoas profissionais que estavam ali. Mas eu não descarto que muitos deles tinham, sim, missões especiais, missões de ampliar todo o nosso horizonte aqui na Terra. Marcelo, você. Registrando aqui a audiência da Helena Rosa de Oliveira. Eu quero agradecer a todos que participaram aqui do programa Na Tribuna Espírita com Giovannize Balbino e convidar a todos a participarem dos próximos programas, sempre aos sábados, 11 horas da manhã, aqui na TV Mundo Maior.
Na Tribuna Espírita, com Gilvanise Balbino, sempre trazendo um tema ligado ao tríplice aspecto do Espiritismo: ciência, filosofia e religião. É com você, Gilvanise. Marcelo, muito obrigada. Obrigada a você, a Helena, todos vocês que estão aqui conosco. Nossa eterna gratidão. Muito, muito obrigada. Então, na semana que vem, nos aguarde. Vamos continuar falando desse tema super importante a vocês. Meus amigos queridos, estamos chegando então ao final do programa Na Tribuna Espírita com Gilvanise Balbino. Eu volto na próxima semana com mais um tema espírita, lembrando que, com o amor de Jesus, quem faz a sua vida é você. Um grande abraço e até o próximo encontro. Acabamos de apresentar Na Tribuna Espírita, com Gilvanise Balbino.